Bom, galera, estou vendo o motor aqui, né? A gente trouxe para fazer uma revisão. Ele estava pipocando um pouco, gastando demais. E assim, deu problema no filtro, o filtro quebrou. E nós compramos um no paralelo. Esse aqui não é original dele, apesar de ser bem parecido, não é original. Então ele acabou não encaixando aqui, certo? O original ele quebrou aqui, ó. Esses tubinhos aqui onde vai a mangueira de combustível. Então o que nós vamos fazer? Eu vou preparar um suportezinho em inox para segurar ele aqui, mais ou menos na posição onde fica o original, que é assim. E aí vou preparar a instalação para vocês verem. Uma outra situação, o afogador do motor ele já veio quebrado. Vou mostrar aqui para vocês. Esse suporte que vai aqui assim, junto com o carburador, o suporte está quebrado. Então ele não fazia o movimento que ele tinha que fazer lá e acabava não funcionando o carburador. É único e exclusivamente o suporte. Nós pedimos pelo Mercado Livre, está aqui, original da Mercury, foi R$230 esse daqui. O filtro foi bem mais barato, acho que paguei R$30, uma coisa assim. E nós vamos estar instalando também. E por fim, né, se vocês olharem aqui, como o suporte do motor do Strumpf tá ruim, tá com problema, o motor fica sempre dentro d'água. Então o anodo já foi para o espaço, encomendei outro anodo, deve estar chegando aí até segunda-feira chega. E também a pintura foi para o espaço. Então nós vamos fazer uma pintura aqui nessa parte da rabeta. Você vê que da parte para cima tá bom, né? Então nós vamos estar pintando dessa linha aqui para baixo, que é onde a oxidação acabou trabalhando, né? Vamos fazer essa pintura, vou estar mostrando para vocês. E também, né, o capozinho dele, que veio, tá sem adesivo, já encomendamos adesivos. Então vamos estar fazendo o capô também, tá bem riscadinho e tal. A gente vai estar refazendo aí a pintura do capô. Eu vou estar mostrando para vocês como que é, tá? Não reparem na bagunça, a gente está reformando aqui a bancada, né? Eu normalmente trabalhava na marina, agora a gente está trazendo algumas coisas para fazer em casa. Beleza? Vou mostrando aí para vocês. Passar um pouco o ar para poder soltar os adesivos. Como a gente vai lixar, nem precisaria, né? Mas é menos trabalho. Você passa a raspadeira ali, é menos trabalho do que lixar tudo isso aqui. Vamos ver? Bem mais fácil sair, né? Eu tô com um vento fresco, bem gelado. Encanado aqui, no paredão aqui, ó. Curitiba, você sabe que é bem frio mesmo no verão. Então tá demorando um pouco mais. Dela fazer um ambiente fechado. Mas passou o secador térmico, sai fácil. Meu Deus. Esse aqui eu acho que dificilmente vem no kit de adesivo que a gente compra. Então eu vou tentar tirar com todo cuidado aqui pra não danificar e depois vou colar de volta. Vocês conseguem recuperar esse adesivo aqui. Se vier no kit, eu não recebi ainda.
Isso ainda não chegou, que tiver de vir. Se vier, maravilha. Se não vier, eu vou tentar recuperar isso aqui. Chapador térmico é tudo de bom pra esse tipo de coisa. Aí, gente. Vou tentar recuperar ele, né? Fazer uma limpeza e tal. Se vier outro novo, maravilha. Se não vier, a gente cola ele de novo. Bom, gente, retirado os adesivos, então a gente vai passar a lixar, né? Vamos tirar, desmontar essa parte aqui, que é para puxar o motor, e vai passar a lixar. A borracha eu não vou retirar, tá? A princípio não, pelo menos. O pessoal que eu assisti, as recomendações era de deixar e cobrir ela com fita, para evitar de depois ter dificuldade para colar ela de volta no lugar, e também por conta dos grampos de grampeador que são em inox e é muito difícil de achar e tal. Então, para não correr o risco de perder a cola, perder a aderência e também ter essa dificuldade de grampear, a gente vai revestir ela com fita, né? E vai estar pintando por cima mesmo, tá bom? Então a gente vai começar aqui a desmontar, mostrar para vocês, e vai estar lixando também. Eu não sei se vou conseguir mostrar enquanto estiver lixando, porque eu tô sem suporte. Parte interna só vou dar uma lavada, tá? Não vou fazer pintura na parte interna, não. Parte interna é só lavar mesmo. E deixar pronto aí pra... Bom, para vocês entenderem então o que está acontecendo, como que vai ser o trabalho aqui, como que a gente vai desempenhar esse trabalho, vocês podem ver que a tinta dela tá, né, não tá desfolhando, não tá soltando nem nada. Então realmente é só uma questão estética. A pintura tá boa. Nesse caso, a gente vai fazer o que a gente no rebocador, na marinha mercante, que meu pai, né, acabou que vem dessa área também ensinava, que é dar uma arrepiada na tinta, ou seja, vou dar uma esfolada nessa tinta aqui para criar uma aderência nela e repintar por cima. Para isso nós vamos estar usando então no primeiro momento uma lixa seco, né, 120, que é para realmente arrepiar bem a tinta, tirar. Só que essa lixa ela deixa umas imperfeições, deixa riscos e tal. Aí nós passamos a 400, porque é só para tirar essas imperfeições, beleza? A lixadeira a gente vai usar nas partes planas. Aqui na quina, por exemplo, ó, a gente vai passar com a mão. Por quê? Porque se eu meter a lixadeira aqui, eu vou acabar desfigurando isso aqui. Eu vou prejudicar essa parte aqui. Então aqui nas curvas a gente faz com a mão, onde tem esses vincos aqui é tudo com a mão, e na parte plana vai ser a lixadeira mesmo, que daí a gente ganha mais tempo, beleza? Eu vou estar mostrando aí para vocês então o trabalho. Essa lixa, interessante do tamanho dela, é que você dobra ela em 4 partes e ela dá certinho, cada parte encaixa certinho na lixadeira que a gente vai usar, que é aquela lixadeira por vibração, né, que é a quadradinha, tá bom? Eu não vou usar a plana aqui, vou usar só a lixadeira mesmo. Bom, como vocês podem ver já a marca feita nas lixas, né? Agora eu vou pegar a tesoura, vou recortar e aí colocar na lixadeira. Então, já cortamos em 4, né? 4 pedacinhos, ó, encaixou aqui perfeitamente. Agora a gente vai começar a lixar. Já dá pra ter uma noção, né?
vai ficar. Passa o pano. Vamos tirar o excesso. Beleza. Passando a mão assim, você sente que tem assim, umas partes mais ásperas. Por isso que depois vai passar uma lixa mais fina. Tá aí, né? Praticamente toda lixada. Essas partes aqui foram feitas à mão, para não desgastar em demasia, né? E agora a gente está aqui com madeirinha para fazer nessas partezinhas internas aqui também, porque a lixadeira grande ela acaba por danificar essas partes. Beleza? Agora a gente está fazendo a primeira lavagem. Vocês devem perguntar, por que lavar com detergente nesse momento? Porque o detergente ajuda a tirar o resto da gordura que tem na peça e também resta os resíduos de cola que possa ter ali do adesivo ainda. Então a gente vai lavar com detergente, depois a gente vai passar a lixa de número 400 para tirar as imperfeições, né? E depois vai limpar ainda com solvente. Aí lavar de novo para poder começar. Então, agora a gente já passou o thinner, né? Já lavou, depois passou o thinner para tirar o restante da cola. Sempre ficou um resíduozinho de cola, né? E o thinner tira bem. Agora a gente vai passar a lixa 400, né? Para tirar o restante das imperfeições. Vai lavar de novo e aí passar o primer. Bom, pessoal, para variar, né? O celular tá perdendo comunicação com a câmera. Não sei bem o que é isso. Mas, como a gente usa o celular, fica dependente dessas situações aí. Nós já passamos a lixa 400, né? Já fizemos o acabamento aqui antes de iniciar o primer. Depois lavamos novamente com detergente, né? Água e detergente, bastante água para tirar qualquer tipo de resíduo. E agora estou só aguardando secar por completo aqui para começar a pintura com o primer. Serão 3 mãos de primer, depois mais 3 mãos com a tinta preta. Já iniciamos também aqui, já fizemos a lavagem da rabeta na parte onde a gente vai pintar, né? Que é dessa parte aqui para baixo. Lavamos toda ela aqui, agora a gente vai começar a lixar, para depois já iniciar também a parte da pintura. Beleza? Infelizmente a gente está com esse problema de câmera. Se alguém quiser doar uma câmera a gente aceita. Brincadeira. Fechado, prontinho para pintar, tô só esperando secar, porque nessa borda assim acaba segurando um pouco de água, né? Então eu tô, tem um pouquinho de água ainda, esperando secar bem para poder passar a fita e começar a pintar com o vestindo aqui a borracha, né? Com a fita, e a borracha ainda tem essa possibilidade que você afasta para passar o primer depois, né? Dá para afastar, não tem problema. Aí dá um acabamentozinho bom. Bom, com a borracha protegida, né? Vou começar a passar o primer já. Vamos lá.
Bom, passadas aí aproximadamente 2 horas da primeira de mão, vou passar a segunda de mão, né? A última parte de trás, né? Nós estamos partindo então para a terceira e última de mão. Exceção aqui da parte de trás, ó, né? Quando terminou hoje de manhã, quando a gente foi ver, antes de passar a última de mão, a gente identificou algumas ranhuras aqui. Então o que a gente fez? A gente deu mais uma lixadinha para desbastar um pouco. E então aqui provavelmente a gente tem que dar aí mais umas 2, 3 demãos. Beleza? Vamos passar então a outra demão nas outras partes aqui. Ela depois de lixada vai ficar assim, onde tinha um pouco de oxidação do alumínio, dissolta, né? Fica lisinho. Tira a tinta velha também. Até ali, né? Não deu para passar a lixadeira, não dá muito resultado não. A lixadeira tira a oxidação dos cantos, mas fica a parte, as frestas ficam tudo cheio, não dá certo. Eu vou tirar, já tirei o anodo dali. Agora falta tirar a hélice, para daí lixar a parte de baixo também. Eu vou passar a escovinha, sem lixar, ela fica assim, tá assim, bastante oxidação, e lixado. Aqui assim. Depois tirar o hélice, fechar o eixo, né, para não entrar tinta ali, e terminar de lixar e passar o primer para depois começar a pintar também. Bom pessoal, hoje eu tirei o hélice, né, daqui e terminei de lixar. Todo lixadinho. Tudo pronto, né? Só até aqui, porque é pintado aqui para baixo. Para cima, olha, ele ainda está bem conservado. Tem uns detalhes de desgaste e tal, mas está muito bem conservado. Aí, como diz meu avô, né? O time que está ganhando não se mexe. Então, claro que a pintura original a gente nunca vai conseguir chegar ao índice de proteção que eles têm. Então aqui estava bem desgastado mesmo, por isso que a gente lixou e vai pintar, mas aquela ali que está mais protegida, por enquanto a gente vai deixar assim, não vai mexer não. Então essa parte da rabeta que a gente vai estar pintando, né? Eu decidi agora também trabalhar o hélice, vou lixar e pintar o hélice. Agora a gente vai lavar,
Esperar secar, passar o wash primer, depois o primer e as tintas. O hélice também já foi lixado, né? O hélice estava bem protegido, mas tinha algumas partes oxidadas. A gente passou só a escova, não foi bem lixa, não, foi só a escova, né? Então tá pronto aqui pra gente passar o wash primer. A rabeta tá pronta também, já foi lavada, agora tô aguardando secar. Daqui a pouco eu vou passar um soprador térmico nela, para ter certeza que vai estar bem seca na hora da pintura. E o capô está aqui, ó. Passei mais uma mão aqui na parte de trás, né, que é onde eu acabei lixando mais para poder tirar as marquinhas, mas ainda ficou um pouco de marca ali. Espero que o adesivo cubra depois. Aí tá ficando novo. Foi a primeira mão de wash primer. Guardar secar 5 minutos, depois a gente passa a segunda mão. Acho que vou passar umas 3 mãos aí. A segunda mão tá aí, segunda mão do wash primer. Aqui no detalhe, né? O recurso que a gente usa aí para não contaminar, para não borrar o parafuso, né? Vai com a mangueirinha no diâmetro do parafuso, mais ou menos, um pouquinho mais apertado, coloca no lugar. Aí não tem o risco de borrocar ele com tinta nem nada. Mesmo que você vai usar o aerosol. Beleza? Bom, pessoal, vou começar a pintura, mas não vai dar pra filmar tudo, porque eu tô com uma mão só. E vai ter que, a prioridade é caprichar na... Aqui nas demãos, né? Vamos lá. Com medo de ter exagerado um pouco aqui. Lateral agora? Agora vamos zerar, tirar o resíduo da lata. Pronto. Uma hora mais ou menos estava na mão. Então, pra vocês entenderem, eu fiz a proteção com a mangueirinha aqui, né? Aqui foi com fita adesiva. Você cola a fita adesiva e passa esse estilete em volta. E a mesma coisa aqui embaixo. Então você cola a fita adesiva, passa o estilete e dá uma ferramentazinha ali, fica mais tranquilo. Então agora a gente vai estar passando o primer. Não tinha necessidade, tá, gente? Dá pra passar direto aqui. Você passou o primer, você pode passar tinta em cima, porque ele protege bem. Mas quanto mais grossa ficar a camada protetora, no meu opinião, fica melhor. Então eu vou passar o primer agora. Fazer 2 mãos só, não vou fazer 3 mãos como na capota. E depois a gente vai pintar.
embaixo escorreu um pouquinho, não tem problema. Depois a gente lixa antes da outra mão. Da última de mão na hélice. Tá quase pronto aqui. Também a última de mão no capô. Ficou bem, tá prontinho para a última mão. E a segunda de mão do primer da rabeta. Tiver mais uma de mão. Então tá aí, trabalho final no capô, né? Eu vou colar os adesivos assim que chegar. Faz uma semana já, o fornecedor nem postou ainda. Vou colar os adesivos nele. E aqui ainda falta mais uma mão de primer. Eu vou dar pouco tempo para mais uma mão de primer. Tem umas falhas mais ou menos aqui. E depois vou iniciar a pintura com a tinta preta. O hélice está pronto também. Todo coberto, DS. Bem protegido. Bom pessoal, aí está pronto já, né? Com o capô. O hélice também. Agora vamos iniciar aqui a pintura da rabeta. Vou usar primeiramente um preto fosco, que é para motor, uma tinta de motor, que é um pouco mais reforçada. E depois a gente passa a tinta normal semi-brilho. Bom, a capota aí, tá guardando só os adesivos para colar, né? A rabeta tá toda pintadinha já, pronto. Só falta uma última de mão. Eu optei por semi-brilho, acho que ficou mais coerente. Como a última mão tinha sido com brilho, agora eu tô colocando essa última de mão com semi-brilho, só para fazer um acabamento mesmo. E aí fixar ali o S. Aqui já pintado também. O anodo. E aquela telinha de proteção da entrada da água da refrigeração. Depois eu vou fazer uma lavada nele, dar uma lavada inteira nele, tirar essas graxas daí. Eu encomendei uma engraxadeira também. Aí eu vou vou engraxar aí nos pontos corretos e com a quantidade correta de graxa, para não ficar esbanjando essa graxa assim, sujando e contaminando o meio ambiente. É isso aí, tá ficando bom, tá quase pronto. Bom pessoal, acabei colando os adesivos aí, a câmera tava travando, não consegui gravar. Então os adesivos chegaram, a gente separou, já colou.
e ficou muito bom. Eu acredito que não precisaria nem passar o verniz. Eu vou passar uma mão de verniz em cima, mas para fixar melhor, né? Para evitar de escapar, de começar a desfolhar. Isso. Vou começar a passar o verniz, né? Pra dar uma segurada no adesivo. O aspecto dele, martelado. Não é feito martelado, não. Mas pra vocês que sem verniz fica mais bonito. Espera secar. Bom, galera, tá aí resultado final, então prontinho já. O motor tá, tô até com medo de deixar ele na polpa do veleiro, porque vai dar a impressão que é um motor novo. Valeu muito a pena. Resultado final, a capa tá, o capô, né, tá com o motor novo. A gente vê aí essa parte aqui que ficou aquele desgaste, aquela situação que eu falei pra vocês, né, que não valeria a pena tirar a proteção que já vem de fábrica, mas o resto do motor tá aí. Beleza? Esse é o resultado então.